Da minha empresa só, hein, Beto? Vou só dar o bom dia para iniciar, né? Quero agradecer a presença do Robson, Humberto, por ter feito todo o meio de campo para a gente estar viabilizando uma discussão sobre um tema. Obrigado por estar presente aqui, o pessoal que está presente, virtualmente também. Muito obrigado. O Robson, a gente agradece muito a sua disponibilidade, Robson, porque quando eu e o Humberto estávamos conversando sobre essa MP que veio, e ela criou algumas formas que a gente não está acostumado. Tá? Então, o nosso público aqui, a maior parte são empresários do comércio, mas também temos muita gente na área de serviços, temos vários contadores também, que na verdade são os contadores que vivenciam muito essa parte de departamento pessoal, e ele trouxe algumas formas novas que eu acho que era interessante para o nosso público estar conhecendo essas novas até formas de contratação, essa medida provisória, que também falou algumas coisas sobre vale alimentação, vale refeição. Ele misturou um pouquinho, né, aquelas formas de trabalho, até porque pelo momento que a gente passou recentemente da pandemia, criou-se uma forma de trabalho que naquela época estava embarcado, foi criado algumas legislações para permitir uma forma híbrida de estar trabalhando, mas que na verdade o teletrabalho é uma coisa antiga, mas que também ele é uma forma de trabalho que está previsto lá atrás na CLT, que naquela época não existia nem videoconferência, não existia sistemas todos para a gente fazer o controle de horários. Então, tem uma forma diferente. Que, na verdade, quando veio a pandemia, o pessoal começou a trabalhar de uma forma protegida. Nós tínhamos o teletrabalho e também protegidas por uma medida provisória do governo que permitia isso. Mas permitia durante o estado de emergência que a gente estava vivendo. Terminado isso, precisava-se de alguma forma de segurança para que pudesse continuar aí. O pessoal gostou desse formato, mais que o pessoal que está no escritório, né? O pessoal de TI, gostou muito dessa forma de estar trabalhando e precisava ter alguma forma de dar segurança nesse formato. Né? Então, eu agradeço muito de você estar se disponibilizando a trazer esse conhecimento, fazer um debate até em cima dessa medida provisória, para que a gente possa, os nossos empresários aqui, possam conhecer. Eu acho que nós já vivemos uma época onde a produção era mais importante. Né? Hoje em dia, a gente vive uma época que a parte humana, a parte de mão de obra é muito importante para as empresas. Tá? Recursos humanos é importante. É só ver aí que o setor que mais cresce hoje é o setor de serviços. Né? E esse relacionamento humano, a forma como se trabalha nas empresas, passou a ser mais importante do que simplesmente a produção. Né? Aquela forma do Ford, né? Que você pode escolher qualquer cor, contanto que seja preto, né? Aquela forma de trabalho que até era meio escravizante, e hoje nós temos uma forma e até uma condução diferente dos empresários. Muito obrigado, viu, Humberto, né? Bom dia, Márcio, bom dia, Dr. Robson. Mais uma vez gostaria de agradecer ao Dr. Robson pela disponibilidade e dizer que o Dr. Robson é advogado inscrito na OAB de São Paulo desde 1999, advogado já com alguma experiência, e sócio administrador do escritório dele, Ribeiro Leite Sociedade de Advogados, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, e da Associação dos Advogados de São Paulo, ASP. Como, assim, advogado militante como nós, advogado de fora, advogado de briga, e é a pessoa de atendimento a cliente direto, né? É aquele que mete a mão nos problemas mesmo. Então, é a pessoa ideal para estar nesse foro, que é o foro prático, um foro de debate e de soluções práticas. Muito obrigado, doutor Fábio, essa palavra é sua. Muito bom dia. Para mim é um privilégio. Agradeço à Associação Comercial de São Paulo, na pessoa dos doutores Márcio e doutor Humberto, pelo honroso convite, para que nós possamos conversar aqui um pouquinho sobre trabalho remoto, a regulamentação do trabalho remoto e, por que não, também do próprio trabalho remoto. Nosso tempo é curto, então
vamos partir para as discussões aqui. Esse tema ele já era relevante e se tornou ainda mais no contexto da pandemia. Não há como nós negarmos que, se não fosse o trabalho remoto, muitos empregos seriam perdidos e a própria sobrevivência das empresas, né? Uma pesquisa feita pelo IPEA informa que no auge da pandemia, mais de 8 milhões de brasileiros estavam nesse regime. Daí a necessidade de ter uma legislação específica e também aprimorar essa legislação. Nós sabemos que a legislação como um todo ela não acompanha a evolução da sociedade e na relação do trabalho isso não é diferente. E existe até uma crítica que se torna ainda mais difícil, porque nós estamos discutindo relação de trabalho que não é fácil, que traz uma série de conflitos. As empresas estão aí, sabem muito bem como é que isso funciona. Então, antes de mais nada, eu peço licença para os advogados aqui, em alguns segundos, falar sobre medida provisória. Nós sabemos que é uma norma com força de lei, o presidente da República edita para algumas situações de relevância e urgência, ou pelo menos deveria ser assim. E, embora ela produza efeitos imediatos a partir do momento em que foi editada, ela depende ali da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para ser convertida em lei. O prazo, como nós sabemos, é de 60 dias, que pode ser prorrogado por 60 dias. E aí, nesse prazo, tudo pode acontecer, né? A gente está falando de uma medida provisória que não trata só do tema de regulamentação do trabalho remoto, mas outros também. E nas discussões ali no Congresso, é possível que sejam feitas alterações, possível e comum, e é esperado. É possível que ela seja convertida em lei da forma como está, como também é possível que simplesmente ela perca a validade. Então, o que importa para nós é que ela está em vigor e nós precisamos cumpri-la. A medida provisória em si, ela já começa nesse tema específico, alterando o conceito de trabalho remoto. Eu não vou me deter aqui a essas questões, eu acho que a ideia aqui é a prática, mas alguns temas a gente precisa trazer. Então, no conceito, a ideia, na verdade, de trabalho remoto, ela foi inserida na CLT no ano de 2011, ali no artigo 6º, mas era uma ideia. A questão do trabalho remoto, teletrabalho ou home office, eu nem vou entrar nessa discussão do que é o que, se existe diferença, porque a gente ia tomar os 20 minutos só discutindo isso. Mas a conceituação em si veio na reforma trabalhista de 2017, que agora a MP faz uma pequena alteração no conceito, e aqui eu gostaria até de, se possível, deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui. No texto da reforma trabalhista, ele colocava o teletrabalho como uma prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Agora, com a MP 1108, o texto diz a preservação de serviços fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não. A questão aqui é a questão da preponderância. E aí, essa mudança de conceito, ela vem em boa hora porque traz a ideia, a possibilidade do trabalho híbrido. Então, na legislação anterior, dependeria muito do tempo em que o empregado ficaria na empresa e o tempo que ele teria que fazer essa matemática. Quanto tempo ele fica na empresa e quanto tempo ele fica em casa ou em outro local prestando serviço. Então, a MP veio e disse, olha, pouco importa. Pouco importa. Ele pode ter uma semana trabalhando na empresa e a outra semana inteira
trabalhando em casa, ou ele pode ficar 3 dias em casa e 2 na empresa, ou eventualmente ele pode ir na empresa para participar de reuniões, retirar documentos, não importa. Se houver a previsão legal no contrato, a previsão contratual do trabalho remoto, e se de fato ele trabalhar parte dos dias em casa ou em qualquer outro local que não seja a sede da empresa, está caracterizado ali o trabalho remoto. É aquele chamado trabalho híbrido, que me parece ser uma tendência para as próximas, para a realidade da relação de trabalho em si, certo? Ela traz ainda um tema específico que é justamente isso, é isso que eu já acabei de comentar. Se o empregado ele vai, comparece na empresa para reuniões ou o que quer que seja, isso não descaracteriza. Está havendo a previsão contratual e ainda que um dia por semana, um dia em semanas intercaladas, ele trabalha em casa ou fora das dependências, está ali caracterizado o trabalho, o teletrabalho. E aí a gente parte para uma questão que é extremamente importante, uma alteração que foi feita que merece toda a nossa atenção, que trata justamente da questão da duração do trabalho, que está ali na CLT, nos artigos 57 a 75. E aí, quando a gente fala em duração de trabalho, o tema é importante porque a gente está falando, consequentemente, de jornada de trabalho, horas extras, compensações, intervalos, hora noturna e mais alguns temas. Então, vamos lá. Por ocasião da reforma trabalhista, ficou estabelecido que todos os empregados em teletrabalho, home office, o que seja, eles deixavam de ter essa proteção desse capítulo específico de duração de trabalho na CLT. Então, esses empregados, todos eles em teletrabalho, eles foram colocados na mesma situação daqueles trabalhadores que exerciam atividades externas, que eram incompatíveis com a fixação da jornada de trabalho, e também com os gerentes. Isso aí já estava previsto na CLT. Então, o gerente ele não está submetido àquela questão de jornada, o intervalo, e aqueles empregados que trabalham externamente, boa parte deles é impossível fazer esse controle. Então, quando veio a reforma e trouxe a questão do teletrabalho, todos os empregados foram alçados a essa categoria. Então, lá no seu escritório, na sua empresa, o empregado estava em teletrabalho até a edição da medida provisória, não havia necessidade do controle de jornada. Embora fosse importante ser feita, não havia essa obrigatoriedade. Mas aí vem a MP, e aí ela faz uma mudança significativa que merece a nossa atenção. Ela diz que apenas os empregados em teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa, eles se enquadram nessa situação de estar isento, de estar alçados a essa condição de não necessidade de controle de jornada. Todos os demais, e aí nós estamos falando da maioria absoluta dos empregados que são contratados por jornada, estando eles em regime de teletrabalho, eles passam a ter direito a horas extras, evidente, se eles extrapolarem a jornada normal de trabalho, adicional noturno, se trabalharem à noite. Então, esse é um tema que eu tenho conversado com colegas advogados e com empresários também, que precisamos estar todos atentos. E aí, o controle de jornada desses empregados em teletrabalho passa a ser uma questão primordial. E aí, de que forma isso aí pode ser feito? Nós temos, hoje em dia, tecnologias que permitem que possa ser eletrônico, possa ser mecânico, e na impossibilidade disso ser feito dessa forma, há a possibilidade também de ser feito de forma manual.
E aqui eu queria chamar a atenção das empresas, RHs, departamentos pessoais. Esse registro manual, ele continua existindo, especialmente para aqueles empregados que trabalham de forma externa, mas é que a empresa consegue fazer um controle. E não é comum, não é incomum, na verdade, acontece no dia a dia das ações trabalhistas, que a empresa entrega para o empregado aquela ficha de controle de trabalho externo e fala, olha, preenche aí o horário que você começar a trabalhar, o intervalo e o horário que você encerrar seu expediente. E aí ela recebe ali no final do mês aquela ficha que todos os dias o empregado começou a trabalhar às 8 da manhã, em ponto, meio-dia parou, 13 horas retornou do almoço e às 18 horas ele encerrou o expediente. É evidente que se houver uma discussão, essa ficha ela não vai ter nenhum valor probatório numa ação trabalhista. Então, a atenção que é necessária aqui é que, não sendo possível, até por questões relativas a custo, adotar um registro eletrônico, mecânico da empresa, que seja adotado, então, esse registro manual com esses cuidados. Então, ali é necessária uma orientação, olha, você vai anotar exatamente o horário que você estiver trabalhando. Então, começou às 8h01, 8h05, 8h10 ou 7h55, é esse horário que vai ser marcado. O horário do almoço, não foi possível sair meio-dia, foi meio-dia, estava terminando o trabalho, passou um pouco, ok, não há problema. Agora, é preciso que isso seja fidedigno para que, no futuro, se houver alguma discussão, isso aí possa ter um valor. Se for um registro britânico, ele vai ser descartado. Então, nesse ponto, eu só queria ressaltar essa questão. A MP trouxe essa mudança. Os empregados que foram contratados para trabalhar por jornada, estiverem em regime de teletrabalho, a nossa recomendação é que se faça o controle de jornada. Okay? E aí, o controle de jornada, sejam adotadas todas as cautelas necessárias. Pode ser eletrônico? Pode, hoje a gente tem meios para isso. Mas eu insisto na questão de ser um controle fidedigno, que o empregado tenha ciência e que a empresa possa usá-lo como meio de prova. Tá? E aí nós passamos para a questão do contrato escrito. Isso aqui não houve uma alteração. O contrato escrito, a necessidade de previsão do teletrabalho no contrato escrito, ela já existia, por ocasião da reforma trabalhista de 2017. Houve uma singela alteração, porque anteriormente você precisaria especificar as atividades que eram feitas em teletrabalho e a partir da MP não. Isso, de certa forma, é uma alteração interessante, porque nós estamos diante de uma realidade de alterações e mudanças e que boa parte, se não todas as atividades que o empregado fazia na empresa, claro, a gente está falando de setores do mais diverso tipo de atividade. Então, mas alguns é possível que ele faça tudo em casa. E essa situação, você pegar um contrato e estabelecer ali todas as atividades, seria até uma questão um tanto quanto desnecessária, e isso a MP resolveu. E aí, como fazer? Inserir cláusulas no contrato de trabalho do empregado. E aí eu queria também fazer uma sugestão. Se você colocar ali na internet, você vai achar uma série de modelos e pode fazer o copia e cola. Mas eu entendo que cada empresa ela tem a sua peculiaridade. Cada trabalho remoto, teletrabalho, tem a sua especificidade. Então, o que vale no meu escritório para determinado trabalho não vai valer para um empregado do Dr. Humberto, do Dr. Márcio. Isso vale para todos.
Então, muito cuidado com esses modelos, esses copia e cola, porque você pode estar inserindo uma cláusula no seu contrato que pode ser prejudicial para você. Às vezes, nem mesmo uma cláusula genérica para toda a empresa ela tem validade aqui. Às vezes, para determinados departamentos, você vai precisar de cláusulas específicas. A gente está falando de situações das mais diversas possíveis, várias atividades, várias formas em que o teletrabalho vai acontecer, empresas que dão todo o suporte, empresas que pagam um percentual por conta do gasto que o empregado tem ali com internet, energia elétrica, uma série de coisas. Então, alguns não necessitam disso, outros precisam. Então, muito cuidado na elaboração dessas cláusulas. Dos contratos já em vigor e havendo essa necessidade de teletrabalho, é preciso fazer um aditivo para os contratos novos, basta ali estar inserido no corpo. Lembrando, isso a MP não trouxe, mas consta lá na regulamentação da reforma trabalhista que permanece obrigatória a definição de quem vai ser responsável pelos custos com equipamentos, infraestrutura. Então, muito cuidado nisso na elaboração das cláusulas. Um outro ponto trazido pela MP diz respeito a tempo à disposição. E aqui a gente precisa ler o artigo. Por mais enfadonho que sim, a gente precisa ler. Então, diz lá, parágrafo 5º do artigo 75b. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura necessária, software, ferramentas digitais, aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui a gente precisa entender do que a gente está falando, do que o legislador aqui incluiu. É um notebook, é um equipamento que foi cedido, um celular, que foi cedido para o empregado realizar as atividades dele em teletrabalho, e aí, fora da jornada normal de trabalho dele, ele pega aquele celular, ele pega aquele notebook, para usar para fins particulares, ok, não haveria nenhuma razão para que isso fosse considerado um tempo à disposição do empregador. Mas veja, é uma situação completamente distinta quando a gente fala de um software ou de uma ferramenta digital, que é exclusivamente para desempenho do trabalho. A gente estava falando que várias empresas de contabilidade são associadas aqui, né? Então, as empresas de contabilidade têm os sistemas lá de apuração fiscal, contábil, enfim. E ali, muitos desses sistemas é possível identificar o momento que o empregado loga, o momento que o empregado faz a conexão. Se aquele software, se aquela ferramenta é destinada exclusivamente para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho, e é possível constatar que isso é feito fora da jornada normal de trabalho, aí me parece que o texto legal não prevalece nessa situação e nem quis adentrar nesse tipo de situação. Então, é um cuidado que as empresas precisam ter. Eu acho que a ideia aqui do texto era mais fazer essa separação. Olha, não é porque você recebeu um celular e que você está usando ele fora do seu horário de trabalho que isso vai ser considerado uma hora extra, um regime de sobreaviso. Não. Você pode utilizar, em determinados pode até utilizá-lo para fins particulares, mas isso não vai ser considerado, então, hora extra, o tempo à disposição. Uma outra novidade trazida diz respeito aos horários e meios de comunicação entre o empregado e o empregador. Lembrando que nós estamos falando daquele empregado contratado por jornada e que agora passa a ser obrigatório o controle ali de jornada. É o que se vem convencionando chamar de direito à desconexão.
desconexão. E aí o artigo em questão ele fala da possibilidade de dispor isso no próprio contrato. Eu acho que é uma sugestão que é muito bem-vinda e deveria ser adotada, justamente para evitar discussões relacionadas a essa questão. Então, quando há menção ali a intervalos e repousos legais, nós estamos falando daqueles intervalos que estão previstos já na nossa legislação. Então, o intervalo intrajornada, que é aquele para alimentação e descanso, e também o interjornada, que são aquelas 11 horas de repouso entre o término de uma jornada diária e o início da outra. A violação desses intervalos, elas também podem ser já o pagamento de horas extras. E aí, um cuidado necessário são aquelas mensagens de WhatsApp, depois do horário, depois da jornada de trabalho, aqueles e-mails que são enviados e que, ok, podem ser enviados, mas enviados pelo empregador, mas respondidos fora do horário. Então, esses cuidados, eles são fundamentais. Então, se estabeleça no contrato quais são os horários. Em via de regra, esses horários já estão lá no contrato de trabalho do trabalho presencial. Mas estabeleça-se também em relação ao teletrabalho. É o mesmo horário? É o mesmo horário. Então, ok. Nesses intervalos, não há comunicação, não há necessidade de comunicação. Isso aí não deveria ser feito. Outro tema que também trouxe discussão diz respeito às normas coletivas, porque imaginem a situação, a empresa está sediada em uma localidade, o empregado foi contratado na localidade, mas aí veio a pandemia e aí não havia mais necessidade do comparecimento diário na empresa, o físico ali. E aí houve uma movimentação, acho que foi noticiado bastante isso, de pessoas mudando para o interior, voltando no litoral, alguns até para fora do país, buscando qualidade de vida e toda essa questão, que é extremamente válida. Mas aí como é que fica? Qual é a norma coletiva que vai valer? É daqui, de onde eu fui contratado, da onde o empregado está residindo? Houve uma discussão, uma celeuma em relação a isso, e a AMP vem e diz, fala, olha, a norma coletiva que vale é aquela do local do estabelecimento do empregador, onde o empregado ele foi lotado, aonde ele foi contratado e onde ele deveria prestar serviço. Se houve uma mudança, e ali partindo do próprio empregado, essa questão ela não interfere na aplicação da norma coletiva. Okay? E outro ponto que a MP traz é assim, olha, se houve uma mudança e ela partiu do empregado, as despesas decorrentes do retorno ao trabalho presencial não ficarão a cargo da empresa. Então, o empregado está aqui em São Paulo, foi contratado aqui, deveria prestar serviço aqui, veio a pandemia, ok, partiu para o teletrabalho. E aí ele muda para praia, para Bertioga. Agora vamos ter um retorno ao trabalho, ou vamos ter um trabalho híbrido, em que 1 ou 2 vezes por semana o empregado vai ter que comparecer. Olha, essas despesas de locomoção são a cargo do empregado, ok? Isso fica muito claro na medida provisória. E aí tem a questão de estagiários e aprendizes. Ela já tinha sido tratada ali no auge da pandemia, orientações, inclusive do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho, para que essas pessoas menores fossem afastados do trabalho presencial, junto com todas aquelas outras pessoas doentes, que tinham comorbidades. Então, o que era uma orientação passou a ser uma faculdade que pode ser exercida pela empresa. Então, estagiários, aprendizes podem, agora, de forma legal ou normatizada, trabalharem de forma remota. E aqui é só uma observação, um cuidado necessário para que seja obtida ali a anuência da instituição educacional, instituição de ensino que esse estagiário ou aprendiz ele está vinculado.
E eu acho que a última questão que a gente traz aqui hoje é a questão das prioridades. É possível e é muito provável que em determinadas empresas nem todos os empregados eles possam trabalhar em regime de teletrabalho. Então, alguns setores, algumas atividades, ou mesmo dentro de setores, nem todos é possível. Então, dentro da realidade de cada empresa, é preciso que elas se atentem para a questão das prioridades. Ali foi incluído o artigo 75F, que estabelece essa prioridade para os empregados com deficiência, que é o primeiro grupo, e um segundo grupo para empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda até 4 anos de idade. Essa é uma questão que, obrigatoriamente, as empresas devem observar se houver essa questão, a necessidade de se estabelecer um teletrabalho não para todos, para uma parte de uma empresa, uma parte de uma parte da empresa. Okay? Senhores, eu agradeço. A gente teria muito mais o que falar aqui, ainda mais se a gente fosse falar exclusivamente de teletrabalho. São poucos artigos, mas a realidade das relações do trabalho permitiriam aqui a gente desenvolver esse tema por horas e horas a fio. Mas o objetivo hoje era tratar especificamente dessas mudanças e alterações trazidas pela MP 1108. São detalhes que merecem a nossa atenção, embora possam sofrer alteração, já estão em vigor e todos nós precisamos, empregadores, precisamos cumprir. Okay? Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a Associação Comercial por essa oportunidade e me coloco sempre à disposição. Dr. Robson, obrigado. As pessoas que também estão pela internet, por favor, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, pode fazer aqui por o chat. A Valéria vai estar coordenando isso, né, Valéria? Tá? Só pedir aí abrir o microfone para a gente tá fazendo isso. Para iniciar um pouquinho aqui, o Dr. Robson, para esclarecer, eu sei que muita gente já tem ciência disso. Aí falou um pouquinho sobre os acordos individuais, né, que você pode, em alguns momentos, fazer um acordo individual para regulamentar ou trazer alguma regra específica. Esses acordos individuais ainda são... Está valendo aquela legislação que fala que é só para quando ele não é válido para quem é hipossuficiente. Se não me engano, são 3 salários, alguma coisa assim, e ter curso superior. Se não tem que ser uma regra coletiva, é isso? Mas aí a pergunta é em relação ao teletrabalho específico ou aquela... Ou de uma forma geral? Em relação ao teletrabalho, ele pode ser feito por acordo individual. Na verdade, essa é a regra. É possível ser feito por convenção, acordo coletivo? Sem dúvida. Mas a possibilidade maior é essa relação direta entre o empregador e o empregado. Especificamente em relação a isso, nenhuma mudança. Segue da forma como estava. O MP não mexe nesse assunto. Então qualquer pessoa que faz o empregado, você vai contratar um empregado, você pode fazer dentro do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, estabelecer todos esses critérios. Sim, pode, a não ser, claro, que ele seja menor, e aí o ideal seria obter a anuência do responsável. Mas, no mais, contrato individual de trabalho. Doutor Rogério, quer colocar alguma coisa? Eu gostaria, sim, primeiro, bom dia a todos, agradecer o convite, doutor Humberto, doutor Márcio, parabenizar o doutor Robson pela palestra, muito bem colocada, técnica e clara. Para mim é uma satisfação poder participar desses eventos da Associação Comercial. A dúvida que eu tenho, doutor, é a seguinte, que foi feita essa medida provisória, agora regulamentando esse trabalho remoto, que ela é de março de 2022, logicamente ela vai regular para frente. E a gente tem os contratos de trabalhos que já estavam em vigor e permanecem em vigor
né? Aqueles que não teve a rescisão. Então, a dúvida que me ocorreu é a seguinte: esses contratos de trabalho que já existiam antes da MP e que permanecem com a MP, lá na frente, quando tiver uma discussão judicial, como é que vai ser esse critério da MP? Ela vai retroagir? Vai ser 2 critérios? Essa dúvida que fica. Não, perfeito. Não, ela não retroage, porém, os contratos, eles precisam ser adaptados a essa nova realidade. Então, se eventualmente no contrato houver alguma disposição contrária ao que diz, ao que traz a MP, há necessidade de regulamentação. Então, imaginando que futuramente possa haver uma discussão, nós vamos ter ali períodos distintos. Até a entrada em vigor da MP, a legislação e o contrato da forma como estava. E a partir de então, o que estabelece a MP. Preciso fazer essa distinção, nós podemos ter situações de dois períodos distintos em que, em determinado período, se aplique uma legislação, seria anterior, e a partir da MP, a nova legislação. Por isso que a recomendação sempre é de analise a lei, se houver alguma discrepância em relação ao que está na lei e ao seu contrato de trabalho, faça as adequações para evitar essa discussão futura. Nós temos aqui uma manifestação do Dr. Renato, o senhor Renato Torres. Você abre o link? O microfone dele? Então, abre para o Dr. Ortini, Valério. Bom dia, doutor Humberto, doutor Márcio. Quero cumprimentar aí o doutor Robson pelo tema trazido e a exposição clara e didática. Agora, evidentemente que esse novo sistema vai trazer muitas dúvidas e que, evidente, ainda a MP não tem esgotado e provavelmente a incorporação na legislação também vai trazer dificuldade. Uma delas é a questão de hora extra e de trabalho final de semana, enfim, fora também das regras ajustadas no contrato. Como é que poderia se trazer a discussão disso, doutor Robson? Vamos lá. A partir da edição da MP, todos aqueles empregados que eles foram contratados por jornada, e aí a maioria absoluta, eles passam a ter os mesmos direitos do empregado que estava trabalhando fisicamente na empresa. A gente só tem a exceção aqui daqueles que trabalham por tarefa. Daí porque é a sugestão de se fazer um efetivo controle de jornada de todos esses empregados. E aí, da forma como a empresa entender que é possível ser feito, mas de uma forma que possa servir, que seja útil como meio de prova no processo. A partir de agora, estando empregado no regime de teletrabalho, home office, esse controle passa a ser necessário. E ultrapassado o limite, haverá necessidade de pagamento de hora extra. O que é importante a gente entender aqui? Que esse controle ele beneficia muito a empresa. E aí eu digo isso pensando numa eventual ação trabalhista. Isso. Porque
é até, é até difícil falar, mas assim, a gente no dia a dia do fórum, a gente vê uma série de situações que levam a gente a ter certeza que a criatividade das pessoas ela não tem limites, né? Então, você, empregador, contratou ali seu empregado, colocou ele em regime de teletrabalho, ele casa trabalhando. Na maior parte das vezes é impossível ter um controle. A empresa não tem como, então não dá para pôr uma câmera lá e saber se o empregado está fazendo. Mesmo os sistemas em que é possível fazer o registro de log, saber quando ele entrou, saber quando ele saiu, você não sabe se ele simplesmente logou e está produzindo ou não. É uma coisa que beira a inviabilidade. O controle ele passa a ser importante para a empresa porque se de um lado, e aí a gente, infelizmente, a gente tem que fazer a separação. Olha, isso é empresa, isso aqui é empregado. Porque o empregado ele vai ter meios de provar que ele estava extrapolando a jornada. Como? Olha, das mais diversas possíveis. Desde registros que ele pode fazer, embora a empresa não possa ter uma câmera lá para filmar, ele vai ter. Ele vai ter meios de fazer isso. Ele vai ter testemunhas, porque antigamente as testemunhas elas precisavam ter trabalhado, ter o contato. Então a gente está falando de testemunhas que trabalhavam ali no mesmo ambiente, ou na mesma empresa. Agora não. Se ele está em casa, qualquer um é testemunha. Ah, mas estava trabalhando? Bom, aí a gente vai entrar numa outra discussão, mas o que eu queria ressaltar aqui da necessidade desse controle de jornada para esses empregados e que esse controle ele é mais benéfico para a empresa do que para o próprio empregado. Na verdade, ele traz ali uma situação, a ideia é refletir a realidade da relação. Então, adotem os cuidados necessários para que seja um controle confiável e que possa eventualmente ser utilizado no futuro numa eventual reclamação. Eu gostaria também de acrescentar o seguinte, doutor Robson. Eu tive caso pessoal em que foi antes da reforma trabalhista, mas de qualquer maneira fomos condenados, ou pelo menos tentamos, no primeiro momento, resolver a situação por acordo, mas as horas extras naquela época era teletrabalho, a funcionária teve a cara de pau de dizer que trabalhava direto das 7 da manhã às 11 da noite, não observava o horário de almoço. Estou exagerando um pouquinho, mas para dar a demonstração da dificuldade que nós, empresa, tivemos para poder nos defender disso. É muito difícil, por mais que se fale ali, ainda era responsabilidade solidária. Agora, imagina uma empresa que trabalha diariamente com esse caso, fazer um controle, embora hoje a medida provisória traga alguns elementos, eu acho que esse controle, para efeito judicial, eu não sei a sua experiência, mas gostaria de saber, ele tem sido aceito? Como é que isso tem funcionado? Esse controle ele já é utilizado por aqueles empregados que eles trabalham de forma externa, né? E aí nós temos os meios os meios tecnológicos que permitem. Esses dias ainda eu estava conversando com uma gerente de RH que ela falou que lá na empresa eles têm um sistema via celular que o empregado faz a marcação do registro de ponto dele e aí o sistema pega a informação da localidade que ele está, não só do horário, mas a localidade e tudo mais. Isso fica disponibilizado para o empregado também fazer a conferência, vai para o sistema deles, e aí no final do mês ela imprime aquele espelho, o empregado assina.
de forma que está regulamentado esse controle de ponto que a gente acabou conversando. Então, assim, existem diversos mecanismos que podem ser utilizados. Eu só bato na tecla de que a necessidade de serem confiáveis e aceitos como meio de prova. Inclusive, como eu coloquei aqui, a possibilidade de ser manual, com aquelas cautelas necessárias. O empregado que está trabalhando externo, ou agora em teletrabalho, fica em poder dele uma ficha. Horário de entrada, horário de intervalo, horário de saída, e aí ele faz as marcações, os cuidados necessários, as orientações necessárias para que isso seja feito de uma forma correta, de uma forma que expresse a realidade da atividade diária dele. Agora, é o que foi colocado. É possível ser mecânico, é possível ser eletrônico, é possível ser manual, agora é importante que tenha. E aí, só respondendo direto, pensando exclusivamente nesse empregado, no empregado que trabalha externamente, e eu tenho experiência porque algumas empresas que eu trabalho, a maioria dos empregados, eles trabalham na rua. E aí, inicialmente, nós tivemos muito problema, porque vinham aqueles espelhos, aquelas fichas preenchidas de forma britânica, e aí isso foi sendo alterado ao longo do tempo. A maioria delas já adotam o sistema eletrônico, outras ainda continuam com o sistema manual, mas agora feitos de uma forma correta, e eles servem no meio de prova, sem dúvida nenhuma. Há uma previsão, inclusive, expressa na CLT. Então, não há preocupação em relação a isso. O importante é que seja adotado e seja confiável. Tem uma questão, senhor Renato, eu gostaria de saber sobre o reembolso das despesas e qual a sugestão de valor. A primeira parte é fácil de responder, agora a segunda sugestão de valor é mais difícil. Não há dúvida que o teletrabalho ele traz benefícios para ambas as partes. A gente pode até discutir quem é mais beneficiado, é o empregado ou a empresa, mas ambas têm. Não é simples a adoção, tem ali as suas dificuldades, mas o fato é que ela traz benefício para ambas. Como também nós não podemos negar que, a partir do momento que o empregado sai da sede da empresa, sai do estabelecimento do empregador e vai para a casa dele, para outro local, ele vai ter ali as despesas para desenvolvimento da atividade. As mais básicas, como energia, como internet, em alguns casos, utilização de equipamento, uma série de coisas. Então, assim, a legislação obriga que o empregador arque com esses custos, mas não especifica quanto, nem percentual, e nem poderia, porque a gente está falando de atividades de todo tipo e enormes possibilidades. Então, assim, é importante que isso conste no contrato, é fundamental, é imprescindível que conste no contrato quais são as despesas que o empregado vai ter nessa modalidade de trabalho e quanto ou qual o percentual que a empresa vai pagar, vai reembolsá-lo. Saber quanto não tem como. Aí a gente teria que fazer uma avaliação específica do caso para saber, para entender. Porque, assim, o empregado está lá, ele está... Normalmente ele já tem internet, e aí a gente está falando, um ramo bem específico, né? A gente está falando de escritório. E aí, aqui, nesse universo da associação comercial, não é só escritório, a gente tem uma série de outras atividades que podem ser desenvolvidas em teletrabalho. E aí não há como a gente especificar. Mas a recomendação é que faça análise, veja quais são as despesas, lembrando também que, em tese, a empresa vai ter uma redução de consumo, já que aquele empregado não vai estar ali fisicamente. Então, é importante as empresas
separarem ali um tempo e fazer essa matemática e fazer um reembolso que seja justo e atenda às necessidades de ambos. Tem doutor, mais um questionamento. eu tenho uma consulta. O senhor falou em empregado que mudou de local, né? Nós temos uma empresa e acontece exatamente isso. A funcionária, uma funcionária qualificada, ela muda de país. E ela foi para outro país com umas 4, 5 horas de diferença de fuso horário. E continua trabalhando, trabalha bem, pessoa de confiança e capacidade técnica. Mas e surge uma dúvida prática, né? O horário de trabalho dela é o nosso horário ou é o horário dela? Porque nós temos umas 5 horas, é fato isso é um caso real, né? O doutor Lino está falando em situação dele, agora estou falando da minha situação. Consulta mesmo. Que a gente faz aí? Acabo falando com ela pouquinho, né? 4 horas, fica meio dos dois, mas posso extrapolar um pouco? Entrar um pouco no horário de descanso dela lá? Ou não? O que o senhor acha? Essas consultas são as mais difíceis de a gente responder. Porque a gente está tratando de uma exceção da exceção. Por coincidência, eu tenho um amigo, ele também trabalha com tecnologia e aí acabou mudando para Portugal. E aí a gente conversou sobre isso. Poxa, mas como é que vai funcionar, tal? Eu tenho as reuniões e tudo. Isso não está disciplinado, não está determinado. A gente tem o interesse da empresa, porque, ok, são 4 horas, mas imagina se tivesse mudado para um fuso horário diferente. Então, assim, por uma iniciativa própria do empregado, ele muda para um outro país com um fuso horário completamente distinto, que no horário normal da empresa, ela não vai ter condições de contactá-lo, presumindo também que isso seja necessário para o desenvolvimento do trabalho. Mas, e aí, por uma decisão do empregado, a empresa vai ter que se adequar a essa realidade. É um caso complexo, não é simples, não vi nenhuma decisão a esse respeito, mas penso eu, e aí é uma percepção que não está amparada na lei, até porque a lei não define isso. Imagino eu, e defendo que o horário a ser observado é o horário da empresa. Diferente, então, é uma diferença bem importante se essa mudança partiu da empresa. Olha, agora você vai para a filial lá de Singapura. É uma situação diferente. E aí a gente poderia entrar nessa discussão, mas peraí, meu horário lá são 10 horas de... Ok. Agora, uma situação completamente diferente é quando o empregado ele toma essa iniciativa. Então, nós temos lá esse amigo meu que a gente estava discutindo isso, porque ele trabalha em TI, mas as reuniões são constantes. Ele falou, pô, tem reunião de madrugada. Pode acontecer. Não tem como você exigir que a empresa que te contratou lá do Brasil, ela se submeta ao horário que você escolheu espontaneamente. Então, essa é a minha interpretação. Mas com a ressalva de que é muito peculiar e é preciso se analisar caso a caso. Muito obrigado. Mais alguma coisa, doutor Márcio? No Japão é 12 horas. Né? Não, e tem gente que vai para o Japão espontaneamente. Sim. Sim. Doutor, só uma questão que, decorrente até dessa nova indagação, que a gente tem que ir se adaptando, né, às novas realidades, elas são jogadas assim, e a gente fica meio sem saber, né? A questão que me ocorreu nesse caso do trabalhador em outro país, prestando serviço para a empresa aqui,
É a questão também da competência da Justiça do Trabalho, né? Que a regra básica lá da CLT é no local da prestação de serviço, né? E ele está em outro país lá prestando esse serviço. Então, como é que ficaria essa questão da competência? Um exercício aqui de futurismo, né? E outra questão também que me ocorreu, que foi bem colocada pelo doutor Humberto, por exemplo, o horário noturno. A reunião na empresa é de acordo com o fuso horário, é diurno, não entra. Porém, o local que o funcionário está vai ser horário noturno. Então, seria devido essa jornada noturna para os adicionais, né? Então, são questões aí para a gente ir elucubrando e tentando visualizar esse futuro incerto, né? Que a gente, na verdade, não sabe o que vai acontecer. Verdade. No meu entendimento, e defendendo até a posição que eu coloquei, aí não. Se o empregado espontaneamente mudou e aí agora uma reunião vai acontecer no fuso horário dele é à noite, eu tenho que observar o horário da empresa. Pode acontecer situações diferentes? Pode. Mas, no meu modo de entender, se essa mudança aconteceu por determinação da empresa, aí seria o caso de um eventual adicional noturno. Tá? Mas, veja, novamente, nós estamos fazendo um exercício aqui que demandaria uma melhor análise dos fatos e da legislação. Agora, em relação ao primeiro questionamento, a MP trouxe uma informação que é bem relevante. E aí eu peço a permissão até de ler. Isso aí está no parágrafo 8º do artigo 75B. Olha, o contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de trabalho fora do território nacional aplica-se à legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei 7.064 de 82, e salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, a regra, nesse caso, seria justamente, e vejam, vale aquela situação, olha, empregado admitido no Brasil que optar pela realização dele, partiu dele, não partiu da uma determinação da empresa para que ele fosse prestar serviço em outra localidade. Ainda nessa linha de pergunta que foi feita sobre esse reembolso das despesas do trabalhador que opta por trabalhar, ou a empresa manda para trabalhar em home office, nós temos aí algumas normas, aquelas famosas NRs, onde nós temos os riscos ambientais, onde no âmbito da empresa, vem uma empresa, normalmente engenheiros, para fazer a medição de luminosidade, ergonomia, altura da cadeira, tudo isso, onde tem os riscos ambientais. Uma vez no âmbito da residência, a empresa não tem mais o poder de você medir se há riscos ambientais no local onde ele vai estar trabalhando ou não. Aí, nesse caso, talvez por precaução, vale até a pena a empresa estar dando todas as condições que ele tinha na empresa para o trabalhador lá. Inclusive, eu vejo até algumas empresas fazendo um adicional home office lá, exatamente para ele comprar cadeira, comprar equipamentos, comprar mesas, para que ele tenha os mesmos ambientes que ele tinha lá, para não correr o risco depois, numa reclamatória lá na frente, dizer que a empresa não fornecia as condições adequadas para ele estar exercendo a sua atividade mesmo em home office. Seria esse entendimento? Seria esse entendimento. E isso está bem expresso na legislação. A responsabilidade, nesse caso, ela é indiscutível da empresa. Ainda que o empregado esteja no ambiente residencial ou qualquer outro. Toda a questão de ergonomia, mesa, cadeira, suporte de pé, tudo isso é obrigação da empresa fornecer. E eu digo isso baseado na lei, e que se houver alguma situação de
acidente de trabalho ou doença de trabalho ou qualquer que seja, a responsabilidade vai ser da empresa. E eu prefiro adotar, nesses casos, uma extrema cautela. Então, assim, quando me perguntado, a empresa ela já tem ali o seu padrão de imóveis e cadeiras e tudo mais, que em tese foi pensado por um técnico, um engenheiro de medicina e segurança do trabalho. Então, o mesmo procedimento adotado na empresa deve ser adotado na residência. Forneçam todos os equipamentos, e aí não é só um celular, um notebook, não, é uma mesa, é uma cadeira, é uma iluminação apropriada. Eventualmente, é possível até que a empresa que presta os serviços de medicina e segurança vá até o local. É desnecessário se todo o mobiliário já foi fornecido para a empresa, né? Então, ir lá para fazer medição, olha, se a empresa ela já forneceu um mobiliário, já oferece, não tem como saber como que é a questão da iluminação que foi colocada. Ok, mas então forneça ali uma lâmpada, uma abajur, alguma coisa, para que essa não seja uma questão levantada no futuro. E a lei fala assim, olha, eu até separei aqui, artigo 75E da CLT, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Eu entendo aqui, além da questão da responsabilidade de fornecer, a responsabilidade de treinar, a responsabilidade de, periodicamente, fazer esse acompanhamento. Está tudo certo, está tudo funcionando, vamos participar aqui de um treinamento de ter algumas pausas ali para aquele empregado que está trabalhando direto no computador. Então, tem algumas... Então, entendo, e eu acho que a posição a ser adotada aqui é a mais conservadora possível. Fornecer, cuidar, acompanhar o uso, havendo necessidade de fazer as substituições necessárias, e porque uma doença ou mesmo um acidente, a empresa certamente vai ser chamada a responder. E nessa linha, doutor, tem a questão dos restaurantes, né? Alimentação. Eu trabalho em casa, às vezes. E a minha cozinha está totalmente fora de qualquer condição de segurança laboral. Tudo que é perigoso tem nela, e todos os acidentes eu incorro. Queimo o dedo, corto. Doutor Humberto, ainda bem que o senhor não é um chefe de cozinha, ou é? Não, eu sou. É? Sou. Bom, então... Por acaso eu sou o chefe de cozinha então lá. precisamos... Isso. Então precisamos adequar eu sou daqueles que deixa o forno ligado e vai trabalhar, e quando volta está 6 horas da tarde e está ligado ainda, entendeu? Isso, fato, acontece. A água seca, tal. Então, falando sério agora, eu pessoalmente incorro em todos os acidentes domésticos que o ser humano pode incorrer diariamente. Né? E imagino que... Porque você tem atenção no trabalho, né? No meu caso, eu foco no trabalho. Né? Eu sou advogado como o senhor, a gente está lendo alguma coisa, uma jurisprudência, uma doutrina, se entusiasma, fica lendo, compara e vai. Quer dizer, você, toda atenção, foca no trabalho. Aí você esquece o resto. E aí esquece fogo aceso, esquece máquina de lavar, bom, tudo acontece. Mas essa acidente doméstico me parece algo preocupante, porque agora o doméstico se confunde com o ambiente laboral, né? Então, talvez colocar isso em contato, não sei em que ponto isso é. O senhor falou uma coisa que precisa tomar cuidado com recorte cola nos contratos de trabalho, né? A gente vê isso e tem essa tendência, bom, por comodismo, vou recortar e colar, esse contrato me parece adequado, vou copiá-lo, né? Não se atenta muito ao caso específico particular. E parece que esse caso tem que ser visto com bastante atenção, não só serviço por serviço, tipo de serviço por serviço, empresa por empresa, mas até empregado por empregado.
Sim. Um cara irresponsável como eu, por exemplo, eu nunca faria um contrato de teletrabalho. É um risco e potencial, assim, sabe? É um negócio... Estou falando sério, assim, quem me conhece sabe que realmente eu incorro em todos os problemas possíveis, né? E me parece assim também, né, a questão da alimentação, porque a lei, ela cria uma série criou ao longo do tempo uma série de disciplinas quanto à alimentação do trabalhador, por exemplo. Certas situações precisa ter nutricionista, depende do número de empregados, restaurantes têm que ter azulejo e tudo isso aí. Quando você manda a pessoa para casa, essas coisas acabam sendo impraticáveis. Né? Então, me parece que, de qualquer forma, é claro, eu não estou nem fazendo uma pergunta, estou colocando um fato. Né? Mas que essa coisa tem que ser desenvolvida com o tempo, né? Vai ter que demandar atenção. Essa questão é bem interessante, né, do acidente que acontece no âmbito doméstico, do empregado trabalhando em home office ou em teletrabalho, a caracterização de acidente de trabalho ou não. É um tema que é importante, que vai acontecer, nós vamos nos deparar cada vez mais com eles, mas aí a gente precisaria de um especialista previdenciário para discutir isso, doutor. Mas eu considero que é um tema que merece atenção, sim. Pode acontecer um acidente, e aí como é que você vai caracterizar? Olha, ele está em teletrabalho, aconteceu um acidente lá dentro da casa dele, durante o horário de trabalho, ou durante o intervalo, quando foi preparar o almoço. Ok, nós temos várias circunstâncias aí que mereciam, sim, uma atenção especial. Claro, muito se diz sobre o poder diretivo do empregador, né? Mas ele não é absoluto. Não tem como estar lá, falar, olha, empregado, embora você seja, a lei considere você como hipossuficiente, não tem como eu ter alguém lá para cuidar de você nas situações mais básicas ali. Então, assim, é preciso estudar bem esse tema. Essas coisas estão acontecendo e vão acontecer com mais frequência e merecer, assim, um debate. Uma dúvida prática, doutor. Quando foi falado sobre controle da jornada de trabalho, falou-se sobre essa marcação que hoje em dia as empresas até tem algumas empresas que adotam no celular, um georreferenciamento, até com reconhecimento facial. Outro dia teve um software que ele tem uma certificação digital com relógio do tempo lá em Brasília, para garantir o horário exato que está sendo batido. Então, tem uma série de soluções novas surgindo no mercado. Essas soluções são legais, porque eu me lembro que quando criou-se os relógios eletrônicos de ponto, que a gente chama de REP, veio uma série de normas do Ministério do Trabalho dizendo para a adoção do REP. Então, quando tinha o manual, não tinha problema nenhum. Se você partisse para o REP, que seria o relógio eletrônico de ponto, você tem uma série de critérios para adotar o REP e algumas formas alternativas de ponto. Aí depois parece que teve alguma mudança nisso, recente, criando uma forma de você fazer isso via celular ou via até computador. Isso é legal, esses softwares que estão surgindo, e eles têm que estar vinculados a um REP, ou ele pode ser independente, só contratar, a empresa pode só contratar uma forma de ponto desse só via aplicativos de celular. Dada a importância desse tema, dessa questão do controle de jornada, é outra situação que eu recomendo a adoção da forma mais cautelosa possível. Acho que o REP funciona muito bem e se a empresa tiver condições de adotá-lo, que o faça. Agora, pensando na prática, não necessariamente. Pensando na prática, eu digo assim, pensando numa ação trabalhista que a gente está discutindo hora extra e ali qual é o controle. O controle de jornada, se ele existir, ele vai ser aceito, desde que nós estejamos falando de um controle que ele
tenha um mínimo de veracidade e confiabilidade. E isso pode ser feito até, como a gente conversou aqui há pouco, pelo próprio empregado anotando. Mas, de novo, precisa ser confiável, precisa refletir a realidade. Então, ali, e vejam, a gente, parece que é um abismo, né? A gente está falando de rap de um lado e de um controle, um papel, uma folha de papel que que o empregado vai e anota ali e no final do mês entrega para a empresa. Normalmente aceitável. Até porque, se não existir, como é que você faz a prova de uma jornada de trabalho numa ação trabalhista? Testemunha. Então, é possível adotar qualquer tipo, é aceito judicialmente, é aceito como meio de prova, e aí pode ser e aí se a gente fosse ter uma relação, né? Cada dia a gente se depara com uma situação nova de sistemas e ferramentas e tal. São aceitos. É importante só se atentar para essa questão de ser possível identificar que aquilo corresponde à realidade. Se aquilo reflete o que de fato se passou ali no dia a dia do empregado. Tem uma questão aqui que é, nesse contexto, como funcionaria o banco de horas? Em quanto tempo o empregado precisa pagar as horas? Se a MP diz que esse empregado agora está sujeito, ou melhor, se ela tirou o empregado em teletrabalho da exclusão que tinha em relação à questão da duração da jornada, e aí a gente entende que ele precisa ter um controle de jornada, ele vai funcionar, a possibilidade da adoção do banco de horas, ela vai funcionar como funciona regularmente. Então, assim, a empresa adotou o banco, está previsto, está legal, pelo meio legal que foi adotado, sem problema. Aquele empregado em teletrabalho, em regime exclusivo de teletrabalho ou em regime híbrido, ele vai ter ali o controle dele de jornada. E aí esse controle vai entrar na questão do banco de dados de forma como seria feito se ele tivesse fisicamente comparecendo na empresa todos os dias. Uma questão do tempo que ele precisa cumprir isso? Tem. A legislação estabelece 6 meses. Banco de horas é um tema que a gente poderia gastar um tempo aqui, porque ele é extremamente relevante, ele é importante, e é importante não só para a empresa, como também para o empregado. Agora, ele precisa ser bem feito, ele precisa seguir o que determina a legislação para adoção e para que ele possa ser aplicado no dia a dia. Não é incomum empresas adotarem o banco de horas e aí elas fazem um controle ali que ninguém entende. O controle ele precisa ser feito mensalmente, precisa constar ali no espelho de ponto ou num documento anexo ao espelho de ponto, para que tanto a empresa quanto o empregado consigam verificar ali, passando os olhos, se aquilo está correto. No mês passado houve ali trabalhou-se a mais X horas e agora esse mês houve uma compensação aqui, então para o mês que vem vai... Isso aí precisa estar claro. A gente se depara às vezes com ações em que é questionado isso. Não recebi horas extras. Não recebeu? Espera aí, a empresa tem um banco de horas aqui, está aqui a compensação. Se foi feito legalmente, não há discussão em relação a isso. Agora, se você adota o banco de horas e você não tem um controle, se o próprio empregado, se a sua própria empresa, se o próprio RH não tem condição ali de uma forma simples, demonstrar que aquele banco ele está seguindo, está sendo observado diariamente, mensalmente, a questão das compensações, você vai para
para uma ação trabalhista e você corre um sério risco de perder. Válido, importante, acho que deveria ser adotado, mas exige um controle rígido. Nessa pergunta, Humberto, como sindicalista que eu fui presidente do Sindicato de Empresas de Contabilidade, e eu recomendo que se olhe a convenção coletiva ou acordo coletivo, porque lá tem todas as regras da adoção do banco de horas, inclusive com prazo para você estar pagando e como você está pagando, né? Tem alguns bancos de hora que é 1:1, tem outros bancos de hora que é 1:1.5, né? Então tem os critérios do banco de horas. Então, o banco de horas, para ser adotado, normalmente você tem isso ou em convenção coletiva ou em acordo coletivo. E aí segue-se as regras dessa convenção. Perfeito, é exatamente isso, faltou explicar isso, né? A gente está dizendo que está escrito na CLT em relação ao prazo e tal, mas essa é uma questão que pode e muitos sindicatos tratam, então muita atenção em relação a isso. Seu sindicato tem uma convenção coletiva, um acordo coletivo, então verifique ali, o prazo pode ser menor, como foi colocado, então a regra da CLT são 6 meses, mas sim, acordos e convenções podem estipular outros prazos e outras formas de adoção, de controle, enfim. Bom, doutor, se não tem mais nenhuma pergunta, né, Humberto? Eu até quero agradecer de novo o doutor Robson por estar aqui conosco e falar para o pessoal, né, que muitas vezes quando eu vejo muitos empresários falam assim, eu vou adotar o home office, e o home office do pessoal é assim, bota o trabalhador em casa e larga ele lá. Então não é uma coisa tão simples assim, e a gente está no debate aqui percebendo que tem várias nuances aqui, inclusive até nuances financeiras, que não é como muita gente pensa que o home office, o teletrabalho é só botar o trabalhador em casa e deixar ele trabalhando lá. Então tem várias regras que estão sendo criadas, algumas até que no debate que a gente teve, eu fiquei surpreso, né? E algumas coisas até viram oneroso, que não sei se compensa ou não compensa estar em home office, né? Cria uma insegurança, que eu estou vendo, em alguns momentos também cria, porque não estando embaixo dos olhos, diz que o gado engorda com os olhos do dono, né? Não estando lá debaixo do olho, você perde o controle de como o trabalhador está trabalhando, se está em segurança, não está em segurança. Isso acaba sendo responsabilidade de nós, empregadores. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre debatendo, pensando. Não tem dúvida, eu acho que tecnologia e dinamismo das relações de trabalho, ele é muito dinâmico e muda-se. A gente não pode evitar isso, mas a gente tem que estar debatendo e pensando, né? Uma forma segura e acho que quando fala de empresário, é de econômico, né? De tá fazendo, adotando essas novas modalidades de trabalho, essas novas modernidades que estão vindo. Eu sou ainda da época do fax, meus filhos não sabem nem o que é fax, né? Do Telex. Então, do Telex, então nem eu sei muito bem como é que estava usando, né? Mas não tem jeito, essas coisas vêm, né? Hoje, celular, você bate ponto, você nunca ia pensar, né? Meu pai, quando teve alguns aparelhos, ele foi um dos primeiros que teve aqueles aparelhos de telefone no carro, era um negócio enorme, né? E ele ficava falando, pô, agora eu consigo conversar dentro do meu carro. Isso avança, não tem jeito. E toda vez que a gente percebe pela história que alguém tentou brigar com tecnologia e modernidade, perdeu. Então, não tem jeito. A gente tem que sempre debater, levar esses conhecimentos para que a gente possa fazer isso de uma forma tranquila, né? Mas obrigado, viu, Humberto, também. Muito obrigado. Agradeço a todos pela presença, ou aqui pessoalmente, ou pelo vídeo, pelo sistema. E é isso. A nossa comissão, ela procura trazer temas atuais, temas complicados e, na medida do possível, descomplicar um pouquinho. Muito obrigado a todos.